Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e na profissão, esse é o seu lugar. Este é um episódio muito especial do FECcast, em sua série sobre o novo projeto pedagógico dos cursos de graduação. Já exploramos bastante sobre a motivação para mudar, os aspectos do planejamento das atividades de ensino e a estrutura das disciplinas. Conversamos com professores que estiveram à frente da reformulação do curso e da implantação das primeiras disciplinas nesse novo formato. Mas hoje temos o prazer de receber aqui no FECcast os clientes dessa nova proposta. Nada melhor que ouvir dos nossos alunos as suas impressões sobre todo esse processo e como eles vêm sentindo essa mudança tão substancial. Recebo hoje os discentes Ana Carolina Rutsatz Bartz e Guilherme Jordão de Paula Silva, alunos do curso integral, ingressantes de 2023 e, podemos dizer, primeiras vítimas desse novo formato de curso. Muito obrigado, Ana e Guilherme, por estarem conosco hoje. Obrigada, Supino, pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo parte do FECcast. A gente sabe que é um projeto importante para ti. E é isso, vamos lá. Obrigado pelo convite, professor. Obrigado. Para a gente começar, eu gostaria de conhecer um pouco mais de vocês, de onde vocês são e como vocês escolheram e por que escolheram fazer engenharia química aqui na Unicamp. Bom, então como o professor já me apresentou, eu sou a Ana, tenho 19 anos, eu sou de Jaraguá do Sul, que fica em Santa Catarina, e eu escolhi a engenharia química por vários motivos. O primeiro é que eu nasci numa família já de exatas, minha mãe é professora de matemática, meu pai é engenheiro químico também, então eu já tive contato com essa parte desde muito cedo, desde sempre, na verdade, e eu sabia desde o ensino médio ali que eu queria uma área da engenharia, eu só não sabia exatamente qual, e essa dúvida ficou até a metade do terceirão, do último ano ali do colégio. E aí eu comecei a pesquisar quais engenharias tinham e tudo mais. E aí eu percebi que a engenharia química era uma grande oportunidade porque tinha muitas áreas de atuação, era um leque assim quase infinito de áreas que poderia atuar. Eu achava muito legal o trabalho que meu pai fazia. E aí comecei a pesquisar mais nisso, assim, as faculdades que ofereciam e a FEC da Unicamp era uma universidade que tem, no caso, né, que tem muito prestígio na parte de engenharia química e a universidade no geral, né? E desde o primeiro momento que eu coloquei o pé lá na universidade, na Unicamp, eu achei o máximo, adorei e sabia que era ali que eu queria estudar. E aqui eu tô hoje, né? Legal. E você, Guilherme? Bom, eu sou o Guilherme, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e na engenharia química a gente vê que tem dois grupos, assim, tem o grupo que tem engenheiros químicos nas famílias, né, e os grupos que não sabem muito bem por que queriam fazer engenharia química. Eu sou do segundo grupo, e eu pensei que, antes eu queria, na verdade, engenharia aeronáutica, né, no final do ensino fundamental, mas aí depois, no ensino médio, eu mudei de ideia, achei que não estava tão engajado mais. E eu acho que eu vim para engenharia química muito porque ela soa bem, porque ela, de certa forma, une as três ciências exatas, né? Ela une a física, a química e a matemática. Mais física e matemática do que química, né? Mas, então, é por isso que eu vim para cá. Aí eu escolhi a Unicamp porque ela tem um renome muito grande, né? E também é perto da minha cidade, relativamente. E é isso, basicamente. Legal. É legal você ter comentado, né, que são dois grupos e nós temos dois alunos aqui que fazem parte, um de cada grupo desse que você colocou, né, Exatamente. Guilherme? Você é o que caiu de paraquedas, podemos dizer assim, na engenharia química, e a Ana não. A Ana já teve um direcionamento da família, né, Ana? Ah, pois mas assim, mesmo que meu pai trabalhasse com a parte de engenharia química ali, foi um processo complicado. Eu não queria justamente por isso, sabe? Pra não ficar pensando, ela só fez por causa da família. Não, eu queria me encontrar ali no meio. E a gente tá se encontrando aí no curso ainda. Maravilha. E vocês já conheciam a proposta do nosso novo curso? Ou Ana, talvez tivesse mais informações sobre um curso de engenharia química, mas essa nova proposta que vocês entraram, você já tinha algum conhecimento dela ou não?
Eu não sabia de nada, assim, nem que as engenharias estavam tendo uma atualização de currículo, muito menos que a engenharia química estava tendo. Até porque eu não conheço, assim, muito esse universo de engenharia. Minha família não tem. Eu também não sabia. Eu decidi fazer engenharia química lá na metade ali do terceirão, um pouco pro final, quando era a época de escrever para vestibular mesmo. E aí, eu, assim, beleza, engenharia química da Unicamp, coloquei o FPR também, mas eu não fui muito a fundo, assim, nos currículos. Eu tinha uma noção do que estudava engenharia química, mas eu não tinha nem ideia que, justo no ano que a gente entrasse ali na Unicamp, ia ser o ano da mudança, de fato. E eu descobri isso quando eu fui falar com uma veterana nossa de 2022, a Larissa. E ela me falou, eles estão mudando o currículo, assim, e tal, e vai ter umas matérias diferentes e tal. E aí beleza, né? Eu não tinha nem noção do quanto que ia mudar, na verdade. Não dei muita bola, assim. E aí, na primeira aula que a gente teve com o senhor, lá de modelagem e engenharia, a primeira aula era aquele slide apresentando do novo currículo, o que que ia mudar. E eu fiquei, nossa, gente, será que só eu não sabia isso? Não tinha nem ideia, sabe? Ah, legal. Não, é legal, é bom a gente saber, né, se vocês já sabiam disso antes de escolher o curso, se foi por um motivo pelo qual vocês escolheram o curso, mas de fato, como essa é a primeira turma, né, o primeiro ano que a gente está fazendo esse novo currículo, a divulgação ainda não foi tão intensa assim. Então, é normal que vocês não tenham conhecimento da proposta antes. Mas legal que você comentou, Ana, que foi uma veterana, né, que falou sobre isso, sobre essa mudança do currículo. E você, Guilherme, como é que você descobriu que a gente estava fazendo uma coisa completamente nova? Foi logo na primeira aula, ou você também teve alguma informação aí dos nossos alunos de outros anos? Foi que nem a Ana, foi bem na aula de Q 210. Aí a gente começou a ficar um pouco inseguro, né? Porque a gente não estava querendo ser cobaia um pouco, mas aí a gente falou com os nossos veteranos, eles falaram que vocês deram uma limpada no currículo e deixaram bem coerente, assim. Aí deu uma segurança a mais. Deu uma segurança maior, né? De fato, quando a gente, nós somos os primeiros a desbravar aí alguma coisa nova, dá um pouco de insegurança, mas que legal que vocês tiveram essa segurança também dada pelos seus veteranos, né? E também pelos professores que a coisa foi bem pensada, né? Não foi uma mudança ah, que a gente tirou da cartola, né? Foi alguma coisa que a gente realmente estudou para fazer. E aí, a minha pergunta para vocês, né? Já que vocês já passaram aí por 3 disciplinas desse nosso novo currículo, como é que foi para vocês cursar essas 3 disciplinas, que são disciplinas bem diferentes daquelas que o currículo anterior ao de vocês fazia, né? Então, como é que foi para vocês essas 3 primeiras disciplinas do nosso novo curso? Bom, a primeira disciplina, eu não sabia muito o que esperar, na verdade. Tipo, tava vendo que ia dar mesmo, não tinha nem noção. A primeira disciplina começou super tranquila, aquele negócio do que é engenharia química e tal. E eu pensei, nossa, que maravilha, né? Mas não, aí depois começou a ficar mais complexo, assim, a gente já pegou a parte do balanço, e pelo que eu entendi, é uma grande mudança que vocês fizeram foi começar já com o balanço no regime transiente. E pra gente foi assim, tipo, pra mim, pelo menos, foi difícil, conceitos assim, tipo, nossa, eu tenho que integrar isso aqui, como é que eu faço isso? E aí a gente falava com os nossos veteranos e eles diziam, nossa, mas isso a gente não aprendeu aí, a gente aprendeu mais pra frente, vocês nem sabem fazer isso ainda. Então, assim, foi legal por um lado, porque eu senti, nossa, a gente tá mais avançada, a gente tá inovando, né? Então deu esse sentimento assim, caraca, a gente consegue, sabe? E, bom, depois as outras duas matérias foi de sistemas biológicos, que é uma parte mais integrando a engenharia química com a biologia, né? Que seguiu um padrão um pouco diferente da matéria anterior, foram muito mais trabalhos, em grupos e a gente desenvolvendo a disciplina. E a gente também teve a matéria de balanços macroscópicos, e essa também foi bastante, assim, complicada. Sigo mais o estilo da primeira matéria, com experimentos primeiro, e depois a gente estudava o que foi feito no experimento, e aí chegavam nas equações e tudo mais. E a gente também viu coisas muito mais à frente que eram vistas no, tipo, por exemplo, equação de Bernoulli, era lá no, não sei, quinto semestre, que a gente conversou com os veteranos, né?
E aí a gente estava vendo ali no segundo semestre, mexendo no simulador, e isso tudo parecia algo tão distante para mim quando eu entrei no primeiro semestre. Eu já estava vendo isso agora no segundo, a gente já fez tudo isso. Foi algo bastante gratificante, eu acho, tipo, mostrar que a gente realmente consegue fazer essas coisas mais avançadas, por assim dizer, nos primeiros anos de graduação e ter esse contato com engenharia química. Então foi difícil, foi puxado, muito mais puxado que uma matéria do ciclo básico, mas eu achei muito mais divertido. Legal. E você, Guilherme, como é que você sentiu essas três primeiras disciplinas? Eu concordo. Eu acho que em EQ 210, a primeira matéria, tiveram dois momentos, assim, né? Um momento de introdução à engenharia química mesmo, para a gente entender o que a gente estava fazendo ali. Logo depois a gente já teve um momento de ensinar a linguagem do balanço e também separação de variáveis, no caso do regime transiente. Foi uma coisa que deu uma mexida na gente. Mesmo que fosse um pouco mais complicado para a gente, porque a gente ainda não tinha visto nada daquilo e muitos dos nossos veteranos também não, deu um empurrão na nossa curiosidade, assim, sobre o curso. É isso, em aqui 210. A gente viu coisas que deixaram a gente curioso, assim, e motivaram a gente a continuar no curso, eu acho. Em aqui 211, que é a mais parecida com termodinâmica e balanço de energia, eu acho que foi o que ela falou. Os experimentos foram fundamentais, assim, para a gente realmente entender a matéria, porque sem eles a gente não ia, eu acho, conseguir reter o conhecimento que a gente viu nas aulas teóricas só. Eu quero destacar esses dois pontos que vocês dois colocaram, né? A primeira é a gente trazer conteúdos um pouco mais para o início do curso. Essa foi um dos objetivos da reforma, que foi tentar trazer mais disciplinas da engenharia química para o primeiro e segundo semestres do curso e dar uma diminuída na carga de disciplinas do básico, né? Que as disciplinas do básico, embora sejam essenciais, né? Porque a fundamentação está ali, mas a gente via nos nossos alunos até 2022 um descompasso, né? Um pouco de, vamos ficar 2 anos só fazendo o básico e depois a gente entra na engenharia química. Então, a intenção foi realmente da gente trazer alguns conceitos. E aí foi legal vocês terem comentado isso e principalmente de ser motivador. Então, acho que isso para nós que fizemos a reforma é muito bom, porque a gente sente que alguma coisa a gente acertou. Se a gente não acertou em tudo, pelo menos em alguma coisa a gente acertou de trazer essas disciplinas um pouco mais perto e vocês estarem retribuindo, dizendo que, olha, realmente estimulou a continuar no curso e aumentar a retenção, né, do conhecimento, né? Posso dizer assim. E apesar de ser mais trabalhoso, até porque envolve alguns conceitos que vocês estão vendo ou ainda verão, mas instiga a curiosidade, né, Guilherme? Como você disse. Sim, sim. Legal. E aí, vocês fizeram até agora essas três disciplinas, né? Então, modelagem de engenharia 1, sistemas biológicos 1 e Balanços Balanços macroscópicos. balanços macroscópicos. macroscópicos. Olha só, eu montei essa reformulação, claro que não sozinho, e esqueci o nome da disciplina, mas tudo bem. E aí, vocês também fizeram disciplinas do ciclo básico, né, que faz parte da formação de todo engenheiro. Comparando com essas disciplinas do ciclo básico, que ainda são no formato mais tradicional, mais conteudista, né, que trabalham conteúdos compartimentalizados, e comparando com essas nossas novas disciplinas, em que o Guilherme falou, vocês fizeram experimentos, viram o fenômeno, depois escreveram a equação. Como é que vocês veem a comparação entre esses dois formatos de disciplinas? O mais tradicional lá no básico e esse um pouquinho mais diferentão aqui na engenharia química. Eu acho Bom, que uma diferença do ciclo básico para a FEC é que no ciclo básico a gente tem turmas muito grandes, né, de até 120 alunos, enquanto na FEC a gente tem uma turma de no máximo 60 alunos. E essas turmas grandes dificultam o contato entre os professores e os alunos, né? A gente tem exceções, como acho que a Ana pode concordar, o nosso professor de geometria analítica do semestre passado, ele tinha bastante contato com a gente durante as aulas.
mas o que é exceção no ciclo básico, o que é esse contato, é uma coisa mais padrão na PEC, né? A gente sente muito esse contato dos professores e dos PEDs conosco, os alunos, né? Eu acho que isso é um diferencial. Sim, concordo com o Guilherme. E eu acho que. Acho não, tenho certeza que eu prefiro as disciplinas da FEC, porque ali é o momento que a gente integra todo o conhecimento que a gente está tendo em física, em cálculo, especialmente em cálculo, que aí a gente consegue, a partir do cálculo, calcular o que a gente precisa. Então, é muito legal ver onde se aplica o que a gente está aprendendo desde o começo, porque, assim, chega um momento do curso, todo mundo chega que desanima, que tu não tem certeza, ainda mais na fase que a gente está ali, 18, 19, 20 anos. A gente tem dúvidas, né, de como, do que seguir, do que fazer da vida, e quando você fica só no ciclo básico ali, vendo física, cálculo, química, dá uma desanimada, sabe? Então, essas aulas na FEC, para mim, vieram para dar uma recuperada e pensar, não, o que eu tô aprendendo tem sentido, tem aplicação, e fez o curso ficar mais coerente, eu acho. Mas, nossa, estou fazendo engenharia química desde o começo, sabe? E para mim o momento mais marcante foi no primeiro semestre, quando a gente fez a nossa primeira integral, ainda vendo derivadas ali em cálculo 1, em que a gente fez com papel e tesoura, alguns com régua, outros com tesoura, e fez todo sentido para mim. O jeito de explicar na FEC, eu acho que é muito faz muito mais sentido, a gente entende o que está acontecendo de fato, justamente por causa desses experimentos. Então, a primeira integral que a gente fez foi assim, e depois quando a gente foi ver em cálculo isso, ficou tão fácil, tão simples, dava para entender de onde veio, sabe? E eu sinto que isso com outras matérias também vão acontecer. Agora, a próxima matéria que a gente vai ter vai envolver cálculo 3 que a gente vai estar cursando no próximo semestre também. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa nessa matéria aí. Com Legal. certeza. Essa daí é engenheira raiz, hein? O momento de destaque do semestre foi aprender a fazer integral. Gostei, viu, Ana? Não é todo. As pessoas às vezes falam assim, não, o melhor momento do semestre foi, sei lá, algum experimento mais visual, ou alguma coisa assim. Não, você gostou mesmo de fazer de enxergar a integração, de fazer a integração. Que legal. E assim, realmente é legal vocês terem comentado isso, né? Porque há tanto o cuidado, a proximidade maior com o professor e o aluno, e o Guilherme tem toda a razão, né? Nós temos turmas menores, não pequenas, mas menores do que as turmas do básico, então a gente consegue dar uma atenção maior aos alunos, ao grupo de alunos que está fazendo aquela atividade naquele momento, quanto a essas atividades práticas que a gente trouxe para dentro do nosso curso fazem mesmo uma diferença, né? Acho que a apreensão do conhecimento é maior, né, Ana? Com certeza. Essa questão da proximidade dos professores também é muito bom no momento em que a gente pode fazer perguntas e ser mais próximo dos professores. Então, a gente está na aula e dá para perguntar, dá para interagir. Eu sou uma pessoa que pergunta muito. E é muito bom isso, porque numa aula de física com, sei lá, 140 pessoas, o professor não vai responder todo mundo. Não que, não é que é ruim, mas é assim que tem que ser, né? Não tem como ser diferente. Mas o fato de ser turmas menores a gente se sente mais, com mais atenção, assim, eu diria. E a gente consegue tirar todas as dúvidas, tanto com vocês quanto com os pads, e é muito bom. E eu, Dá eu, muito mais segurança pra Uhum. Perfeito. gente. E o diferencial também é que vocês tiveram sempre dois professores nas disciplinas, né? Então, assim, Uhum. apesar da primeira disciplina, eu e o Luiz estávamos um pouco afastados, até porque ele estava fora do país, mas nas outras duas disciplinas, vocês sempre tiveram os dois professores em sala de aula. Como é que foi isso, Guilherme, para vocês? Foi bem interessante, era até engraçado que, por exemplo, quando o professor Zé Vicente estava dando aula, o Luiz levantava a mão como se fosse aluno e falava assim: posso acrescentar uma coisa? E aí ia lá na frente e apresentava de um jeito mais dele. Ou nas aulas do Luiz Fernando, o Zé Vicente fazia a mesma coisa. E acho que essa complementação de visões ajudava muito as pessoas, né, os alunos, porque cada um tem sua visão e às vezes se aproxima mais da visão de um professor do que de outro. Então essa interação entre os professores é muito complementar e ajuda muito a reter o conhecimento que a gente aprende.
E para você, Ana? Exatamente, é como ter uma aula com dois pontos de vista, né? Vou usar o exemplo dessa última matéria que a gente teve, que foi com o professor Luiz Fernando, coordenador do curso agora, e o professor Zé Vicente. Eles têm uma didática diferente, claro, os dois, e mais ou menos metade da disciplina foi para cada um. E o Luiz, ele explicava de uma forma muito mais de onde vinham as coisas, né? Uma forma mais até poética, eu diria. E o Zé Vicente era um pouco mais prático, então ele mostrava como fazer de fato as coisas, o que é importante, porque a gente precisa fazer as coisas rápido também, não dá pra ficar pensando tanto também, mas é legal saber de onde vem. Então a gente tem essas duas vertentes, assim. E pra mim isso é importante, porque eu sou uma pessoa que precisa saber de onde vêm as coisas, tipo, por que eu tô fazendo isso, sabe? E então o Luiz dava essa resposta pra mim e pra turma, e o Zé Vicente, por outro lado, dava a resposta de como fazer isso, de como fazer de forma prática também, sabe? Então é muito legal, em todas as matérias foram assim até agora, né, ter esses dois pontos de vista. São duas maneiras de pensar diferente e a gente escolhe qual a gente acha melhor ou combina as duas, né? É muito melhor. Sim, foi bom porque eu lembro que no primeiro semestre a gente aprendeu o balanço de massa com reação química, e aí agora no segundo semestre veio com a visão do Zebes de fazer a tabelinha de balanço de massa e acho que ajudou muito a turma, assim. Legal. Sim, E, com então certeza. são visões complementares e que Uhum, se ajudam, né, para melhor compreensão de cada um de vocês, né? exatamente. Sim. Maravilha. Agora, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Não é sempre, não é em todos os pontos que a gente acertou, nem tudo é maravilhoso. Então, eu queria que vocês pensassem, destacassem um ponto positivo e um ponto negativo e discutissem um pouquinho sobre cada um dessas, aliás, sobre as três disciplinas, né? Na verdade, sobre a nova método de ensino que vocês tiveram aqui na FEC. Então, que vocês pudessem, destacar para nós onde nós acertamos e onde nós podemos ainda melhorar. Pergunta difícil, essa daí. Para começar a criticar, ninguém quer começar. Exatamente, exatamente. Mas toda crítica construtiva, viu, Guilherme, é importante. A gente está construindo esse projeto junto com vocês. Então, ouvi-los faz parte desse processo. É, bom, eu acho que é melhor a gente começar elogiando. A gente começa elogiando, faz ali como é que chama? O feedback ali, e depois a gente elogia de novo, né? Essa daí Então, é política mesmo, hein, Ana? Vamos ser política, hein? é, para mim, um ponto positivo, apesar de que ele pode ser negativo também, é a parte de não ter provas antigas. Porque o que acontece no ciclo básico é que a gente tem as provas antigas de física, de cálculo, e a gente se debruça nelas, aprende a fazer elas, que nem geometria analítica, para mim foi assim, eu sabia fazer a prova, não é que eu sabia a matéria, eu sabia fazer a prova. E a gente faz isso e é normal, e é assim que tu faz para passar na matéria, né? Mas nas disciplinas da FEC não tem muito como fazer isso, porque a gente não tem provas antigas, né? São matérias novas. Então, isso faz a gente estudar tudo e de várias formas, acredito. Tipo, eu não sei qual conteúdo vai ser mais cobrado numa prova, porque em cálculo eu sei que a questão 1 é assim, a questão 2 é de outra forma, e a questão 3 é o último assunto lá. Mas na FEC não, então tem que dar uma atenção para todos os tópicos que a gente abordou, e isso faz com que a gente estude mais, eu acredito. E é isso, o que o Guilherme acha? Ah, eu concordo que realmente não ter provas antigas pode dar uma insegurança maior, mas eu acho que faz sentido, né? A gente não pode ter provas tão padronizadas como tem no ciclo básico, no nível da gente conseguir saber qual que vai ser a pergunta da primeira questão, a segunda questão, a terceira questão e a quarta questão, né? Mas de crítica, eu acho que, falando de EQ 212, sistemas biológicos, acho que a Ana vai concordar comigo, faltou um pouco de experimentação na matéria, porque a gente viu muitas técnicas diferentes, e acho que isso é útil para quem vai ir para essa área de processos biológicos, porque vai ajudar no repertório da pessoa quando for trabalhar e tal. Mas, por outro lado, acho que o fato de não ter tido tantos experimentos, na verdade, eu não lembro se teve algum em especial,
isso acho que faltou para reter o conhecimento, assim. Talvez faltou um pouco essa parte prática. Eu entendo que às vezes, talvez pode ter acontecido dos professores interpretarem um pouco diferente a proposta do currículo, mas foi isso que eu senti, assim. Então, a gente nessa matéria teve muitos trabalhos e realmente é uma forma diferente de dar a matéria, a gente que fazia mais o conhecimento ali. É, mas faltou a parte experimental realmente. Talvez tem que ter esse alinhamento entre os professores, até para seguir um certo padrão, assim, tipo, vamos ver o experimento primeiro e aí a gente estuda a teoria depois, sabe? Para não ficar esse descompasso entre as matérias. E outro ponto desse descompasso na verdade, entre as matérias do ciclo básico e da FEC, que eu acho que é um pouco negativo, assim, que como as matérias do ciclo básico ainda são no formato tradicional, e as matérias da FEC estão tomando mais tempo, é difícil conciliar isso, porque a gente continua com essas matérias mais teóricas e que, assim, a gente tem que estudar bastante em casa, porque a gente sabe que a aula não é tão suficiente assim, então a gente estuda muito em casa também as matérias do ciclo básico, e além disso, daí tem os trabalhos para fazer todos das matérias da FEC, então às vezes fica um pouco pesado, mas eu entendo que é justamente porque tá diferente o modelo de cada um, né? O ciclo básico ainda tá com um modelo e a FEC tá com outro. Legal. E então, quer dizer, pelo que eu ouvi aqui, né, de vocês, a parte de experimentação, a parte de ver o fenômeno e depois descrevê-lo, né, é uma coisa importante, interessante, e que a gente pode continuar e pode explorar ainda mais, mas eu já adianto para vocês, isso não vai ser em todas as disciplinas, porque tem algumas que os experimentos que a gente tem pensado, ou, na verdade, as experiências que a gente tem pensado não são necessariamente experimentos, né? São experiências para vocês tentarem fazer o paralelo da prática com a teoria, mas eu entendi, eu acho que vocês gostaram muito dessa parte de ver o fenômeno e depois descrever aquele fenômeno e aprender a matemática por trás daquele fenômeno. De fato, é o que a gente esperava com essa nova visão do currículo. E fica então também a sugestão, né, da gente conversar mais com o pessoal do básico, e a gente vem trazendo isso, né, até onde eu estava na coordenação, a gente estava discutindo bastante com o pessoal do básico para tentar fazer de fato um projeto de um curso, né, e não só o projeto das disciplinas da engenharia química. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas legal, boas contribuições, pontos positivos e pontos negativos aí do que nós planejamos. E a parte das provas, eu acho que é o que a Ana falou, é uma parte até positiva, porque faz com que vocês estudem para aprender e não estudar para passar. Porque aprender só a resolver problemas, vocês vão aprender a solucionar problemas que são sempre aquela mesma caixinha. Mas se Sim. vocês aprenderem, né, Guilherme, a fundamentação por trás daquele problema, vocês vão conseguir resolver todos os tipos de problema que envolvem aquele conhecimento, não é mesmo? Uhum, exatamente. Sim. E eu lembro também de outra aula que a gente teve, que a gente recente aprendido o balanço de energia e entropia, e a gente fez um experimento no laboratório onde tinha uma divisão em T, assim, e de um lado saía. A gente tinha um compressor atrás ali no laboratório, e aí de um lado saía muito quente o ar e no outro lado muito frio. E ao invés de a gente ir para o laboratório sabendo por que isso acontece, a gente teve que equacionar isso e a gente meio que explicar através de equações o que estava acontecendo. Então isso concretizou assim muito as equações que a gente viu, por que estava sendo usado, sabe? Isso foi uma parte muito legal. E foi mais difícil fazer isso, não é? É mais Não, difícil com do que você, certeza, com é mais certeza. difícil do que você chegar lá já com a resposta, só ver, olha, aqui é Sim. quente, aqui é frio, não é Uhum, verdade? Sim. isso. Em compensação das provas, a gente tem bastante lista, né? Então, a gente acaba treinando, sim, né? Não fica sem treinar Sim, É, claro. os exercícios. é importante vocês também, não é treinar o exercício, mas saber como a gente pode questionar vocês ou pedir para que vocês executem numa prova, porque uma prova escrita não tem como a gente fugir, né? Não dá para a gente falar assim, olha, vamos no laboratório, a gente faz a prova lá. Não Uhum, dá. A prova escrita é prova escrita, então é importante vocês saberem também padrões de perguntas, padrões
de exercícios para que, como você disse, saibam dar a resposta num curto espaço de tempo, usando aquele conhecimento que vocês adquiriram. Legal. E Legal. agora que vocês conhecem mais o nosso currículo, como é que vocês recomendam essa engenharia química nova aqui para os vestibulandos? Ou não, foge daqui, vai para uma tradicional, porque aqui o negócio está maluco. Como é que vocês têm conversado com os vestibulandos? Eu sei que tem um contato aí com os candidatos. Como é que tá? Então, eu não tenho aqui na minha cidade ninguém assim que eu conheça que vá fazer Unicamp e Engenharia Química, mas para o público em geral, sim, eu recomendo bastante, porque, assim, beleza, a gente é cobaia e tal, mas a gente tá sendo, vocês já vão vir para um segundo ano, terceiro ano de currículo, e os professores já vão estar mais bem preparados, com certeza. E é muito bom ter um currículo inovador, né? Porque a gente vai sair daqui diferenciado. Nenhuma universidade aqui no Brasil tá com esse programa como a gente tá tendo. Então, querendo ou não, o profissional que sair ali da FEC vai ser muito diferenciado. Então, eu recomendo muitíssimo. Além das oportunidades que tem na FEC em geral, né? Fora o currículo, as entidades, as oportunidades de ser, é, intercâmbios e tudo mais. Então, super recomendo, com certeza. Eu também recomendo um monte, principalmente porque a gente sabe que muitos vestibulantes têm medo de professores caneteiros, carrascos, e eu acho que na FEC, pelo menos, isso a gente, não sei se a gente não vai ver, mas até agora não viu, né? Então, acho que a gente gosta bastante que os professores tenham uma dedicação grande, assim, aos alunos e ao ensino. Muito bom. E aí, para a gente concluir, vocês estão terminando o primeiro ano, estão indo para o segundo ano do nosso curso, tem mais pelo menos uns 4 aí pela frente. Quais as expectativas de vocês para os próximos semestres do nosso curso? Ah, eu tenho a consciência, assim, que vai ser difícil, que a gente é o experimento, né? Então, os professores, eu acredito que eles vão querer sempre tirar o máximo que der da gente, porque a gente vai ser o parâmetro para depois, né? Então, o que der para fazer, vão estar fazendo com a gente. Mas isso é bom também, porque imagina, a gente tá aprendendo tudo isso agora, no primeiro ano, como eu comentei, coisas que normalmente eram trabalhadas mais pra frente, então eu imagino que mais pra frente a gente vai ter tempo e oportunidade para explorar áreas mais que não eram exploradas antes no antigo currículo, sabe? Então é bastante animador, assim, eu me sinto bem por ser a geração aí que tá começando no currículo na FEC. Legal. E você, Guilherme, quais são suas expectativas? É claro que eu penso que provavelmente vai dificultar ainda mais as disciplinas, né? Mas acho que, no geral, a expectativa é que a gente continue curioso sobre as matérias e tudo mais. Porque até agora a gente realmente tem sido instigado nesse sentido de continuar o interesse pelo curso e integrar, inclusive, os conhecimentos das outras matérias do ciclo básico com as próximas matérias, né? Por exemplo, a gente já sabe que a matéria que a gente teve esse semestre de programação vai ser muito usada em modelos cinéticos e termodinâmicos EQ213 e também na de métodos numéricos, né? Com Então, certeza, acho que isso é muito legal. com certeza. Métodos numéricos envolve muito programação de computadores, então, de fato, vocês vão usar bastante esse conhecimento. Bom, conversei hoje com a Ana Carolina Bartz e o Guilherme Jordão, alunos do primeiro ano do nosso curso, e que compartilharam suas experiências e expectativas com o novo currículo da FEC. Muito obrigado pela conversa, é muito interessante saber como vocês veem as novas disciplinas e as atividades didáticas desse currículo. E eu desejo muito sucesso para vocês nos próximos semestres. Muito obrigada, Cipino. Boas férias aí também. E a gente se vê aí nas matérias, né? Com certeza, a gente vai se ver ainda pela frente. Muito obrigado, professor. Boas férias. Obrigado, Guilherme. E muito obrigado a você por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios.
Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FecCast. Fique ligado para os próximos episódios.